Então agora a gente vai falar um pouquinho mais a respeito do axônio em si, certo? A estrutura do axônio, ela é importante justamente por ser quem carrega a informação final, certo? Então, quando a gente pensa em lesão do nervo, né, lesões, depois eu vou me aprofundar mais nisso, né, mas o que que a gente está olhando? Principalmente para os axônios, certo? O que que é importante entender? O axônio ele vai fazer esse carreamento, ele vai carregar as proteínas e os fatores de crescimento para a estrutura final, que é o sistema, que é o órgão, o tecido que está recebendo essa informação. E vice-versa. Então, vamos supor que eu tenho lá uma informação passando pelo músculo, e quando eu falo em informação, precisa imaginar informação química, certo? Um exemplo que eu dou direto para os pacientes é assim: imagine que você está passando por uma rodovia, certo? E nessa rodovia tem várias coisas acontecendo e sendo transportadas. Então, você não tem só por exemplo, um carro passando na rodovia. Você vai ter um carro com uma família, você vai ter diversos tipos de carro, você vai ter um carro com uma pessoa só, você vai ter um caminhão transportando, não sei, sei lá, ele pode estar transportando qualquer coisa. Pode ser um produto químico, pode ser suco de laranja, pode ser leite, pode ser um caminhão transportando um container que vai chegar até o porto. Então, assim, isso vai se seguindo. Então, imagine que essa rodovia, ela transporta diversas coisas, mas a direção é a mesma. Então, isso é uma metáfora importante para entender que o que está sendo transportado pode variar, mas o caminho é o mesmo. Isso é fundamental para entender por que que o nosso corpo confunde as dores. Por que que a gente tem tanta dificuldade de explicar algumas vezes aquilo que eu estou sentindo? Isso é uma das explicações. Por quê? Porque pela mesma via, várias informações estão sendo trocadas. Só que essas informações são químicas. E o que precisa entender é que não necessariamente o cérebro é o final de tudo isso, mas ele com certeza é o agente mais importante de quem está organizando o quê. Então ele às vezes quer saber o que está acontecendo em uma área, uma região que essa rodovia vai chegar, às vezes não. Isso vai sendo medido, isso vai ser mediado por estruturas do nosso tronco encefálico, no nosso cérebro, certo? Mas isso também tem uma mediação que ela é periférica. E essa é uma das principais importâncias de falar a respeito disso. Porque se você não entende que você pode ter uma lesão simples e o teu corpo não achar aquilo muito importante, mas você não consegue entender, por exemplo, por que que eu perdi uma coordenação? Por que eu não consigo fazer um movimento tão bem? Ou por que eu não tenho tanta força quanto eu tenho do outro lado? Então essas perguntas elas não podem ficar no ar. Elas têm razões, elas têm motivo e muito mais do que isso, elas conseguem ser explicadas se você entender um pouquinho a respeito da inervação. Então o axônio ele vai ser importante por causa disso. Se eu tiver uma diferença no meu metabolismo, pode ser que a informação proteica fique avariada, fique defasada, e aí você não vai conseguir responder para o mundo, fazer as suas ações da vida diária como antes, ou como você esperava que estivesse sendo feita. Não é à toa que na fisioterapia a gente sempre vai colocar o paciente na frente do espelho, porque ele acha que está fazendo uma coisa, mas quando ele vê, ele não necessariamente está se movendo como ele esperava. Então, muitas vezes a gente pede para o paciente fazer um exercício, ele vai fazer o quê? Olha para o corpo mexendo. Por quê? Porque você acha que você está fazendo um movimento, mas o teu corpo está fazendo outro. Então, essa é a importância do axônio, de eu tenho uma informação que ela é anterógrada, ou seja, eu envio uma informação para um tecido, mas ele também tem uma ação retrógrada. Ele capta aquilo que está sendo realizado quimicamente no tecido e carrega isso para a inervação que vai ser enviada para os outros pontos do corpo, principalmente para o cérebro. Tá legal? Então essa é a função principal do nervo quando a gente olha, lógico, para a fisioterapia. O axônio e a sua capacidade de carregar informação.